Bom dia! Hoje nós vamos estar falando sobre a industrialização brasileira segundo os neoliberais e os desenvolvimentistas. Hoje nós temos dois convidados. Um deles é o Dr. Collor. Ele vai estar explicando um pouquinho melhor sobre o que é neoliberalismo. Bom dia, Martins. Bom dia, Dr. Collor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui hoje. Dr. Collor, o senhor tem como explicar a definição de neoliberalismo pra gente? Claro, é uma definição rápida, fácil e simples. Neoliberalismo pode ser definido como um conjunto de ideias políticas e econômicas baseadas no capitalismo. E ela defende a não participação total do Estado na economia, gerando assim uma economia e um bem-estar da sociedade melhor. Dr. Collor, e as características? O que o senhor acha? Então, existem 4 principais características: o capitalismo, a privatização das empresas, a abertura de multinacionais e a diminuição do Estado, tornando-o mais eficiente. E os pontos positivos? O que o senhor tem em mente? Então, os defensores do neoliberalismo, que aliás são muitos, acreditam que esse sistema pode proporcionar um desenvolvimento econômico e social do país bem melhor, tornando a tecnologia mais viável, o preço de muitas coisas menor e a queda na inflação, né? Alguns críticos, eu acredito, que eles creem que esse sistema só beneficia grandes potências e as multinacionais. O que o senhor acha disso? Então, vejamos. Com a abertura de grandes multinacionais, teremos mais empregos. Com mais empregos, teremos uma população mais, digamos assim, economicamente melhor. Então, ela não vai só beneficiar as grandes potências, e sim toda a população em geral. Collor, muito obrigado pela sua presença. Garanto que todos ficamos esclarecidos com a sua explicação. Creio que o senhor pode ser bem-vindo nos outros programas, assim como todos os convidados que nós convidamos. Então, eu adorei estar participando hoje do nosso bate-papo. Espero muito mesmo estar aqui de uma próxima vez. Muito obrigado, doutor, e boa sorte. Então, agora nós vamos chamar o segundo convidado. O nome dele é Dr. Vargas. Ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimentismo. Ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Pode vir, doutor. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado também. E agora vamos começar. O que o senhor tem para falar sobre o desenvolvimentismo? Bom, o desenvolvimentismo dá o seu nome a qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento de produção industrial num estado, tipo assim, ativa no estado, ou seja, não como posso dizer assim, unificadamente num lugar só, no estado inteiro, ou seja, com todos os estados trabalhando junto, não só apenas um. Ele vai com base na economia e, consequentemente, aumentando o consumo. Aumenta o consumo, aumenta mais ainda a economia, tendo um crescimento ainda mais no IDH do país. E o desenvolvimento é uma política de resultado, ou seja, tudo que se faz vai se receber, pouco ou muito. E esse sistema político deve ser colocado em prática em países capitalistas, com uma economia capitalista, onde qualquer serviço trabalhado vai render uma economia e vai trazer também salário para a família e também para a sociedade. No caso, como é o nosso país, o Brasil. Então, agora o senhor pode apresentar os pontos importantes? Bom, Marquinhos, são 2 pontos importantes. O primeiro é visionar um país inteiramente trabalhando unido para que aumentar ainda mais a renda do país. E o outro é que é uma economia onde tudo que é trabalhado gerará um lucro, ou seja, tudo trabalho gerará uma economia. Esses são os 2 pontos importantes que temos dentro do desenvolvimentismo. Sim, é que eu andei observando que há algumas críticas que essa economia não traz frutos para o nosso país. O que o senhor acha sobre isso? Bom, essa crítica que é feita, ela é feita para todos os países que aderiram a esse tipo de economia e a esse tipo de desenvolvimento econômico e industrial. Essa economia é o seguinte: ela trabalha em torno de um eixo industrial, ou seja, todo um país, não apenas um só, como nas indústrias privatizadas. Em um todo, onde todo trabalho gerará um lucro, rendendo ainda mais, assim, monetariamente falando, o país.
esse desenvolvimento em todo mundo, seja ele praticado sobre os governos autoritários ou democráticos, ele é maior ou menor à medida em que o geral é planejado e executado. Então, em casos que aconteça de ter uma perda de matéria-prima, aí sim causará que sim, não gerará um lucro maior para o país. Mas caso não aconteça, sempre terá gerando lucros e lucros e lucros e mais lucros, terá sempre subindo a economia do país. Eu creio que o senhor esclareceu muito as nossas dúvidas e o senhor é bem-vindo para os próximos programas. Eu agradeço, Guilherme. Essa experiência que eu tive aqui hoje foi muito boa, pois eu consegui explicar bastante sobre essa economia, essa política econômica que abrange todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço. E as características, o que o senhor acha? Então, podemos definir que existem 4 principais características. Guilherme, é 4 porque é dentro desses multinacionais. E depois a gente vai falar. Então, Dr. Collor, e as características, o que o senhor acha? Então, existem 4 principais características. O capitalismo, a abertura das multinacionais, tirando mais emprego por população, a privatização das empresas e a diminuição do Estado, tornando-o mais eficiente. E as características, o que o senhor acha? Então, existem 4 principais características. O capitalismo, a abertura das multinacionais, gerando mais emprego, a privatização das empresas e a diminuição do Estado, tornando-o mais eficiente. E os pontos positivos, o que o senhor tem em mente? Então, os defensores do neoliberalismo, que são muitos, aliás, acreditam que esse sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social do país, tornando a tecnologia mais viável e faz o preço e a inflação caírem. Mas alguns críticos, eles acreditam que o neoliberalismo, eles beneficia só grandes... Então, Dr. Collor... Olha aqui, não dá, mano. Não dá, mano. Sério. Não é uma coisa... Mano,